E no vídeo de hoje nós vamos ver o HyperX Cloud Stinger Core 7.1. Eu já trouxe aqui no canal o Cloud Core Stinger, o padrão, aquele que funciona com Play 4, com várias plataformas. E esse daqui conta com 7.1. Será que vale você pagar um pouco a mais por essa versão ou vale você economizar uma grana e comprar a versão mais básica? É isso que eu vou tentar mostrar para você nesse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você queira comprar ele, o link vai estar aqui na descrição. Eu comprei o meu lá na Amazon Brasil, estava com preço bem legal. Depois confere lá e roda a vinheta. O Cloud Stinger Core 7.1 conta com uma caixa bem legal, uma caixa que traz um aspecto um pouco mais cuidadoso que a versão anterior, tá? A outra caixinha era bem leve. Aqui nós temos a caixa bem bonitinha, né? Já mostrando o fone, mostrando aqui também NG-Nuit, não sei o que significa, falando que ele é o primeiro, número 1 vendido da América, 7.1. Aqui desse lado, algumas informações, se você quiser dar uma pausa para você dar uma lida aí. Aqui na parte de trás também temos algumas outras informações. Informações em inglês, francês, espanhol, português, ó, em português aqui. Som Surround 7.1 virtual via software NG-Nuit, é o software então, tá? Esse símbolozinho que tá aqui, ó, é o software que a gente vai ter que baixar provavelmente no computador. Tem microfone com controle para mudo e leve para o seu maior conforto. E as hastes são de ferro. E aqui conta com 2 anos de garantia. Então, garantia aqui nós temos bastante. E o restante é só isso. Vamos abrir ele para a gente conferir dentro da caixa. Muito provavelmente esse daqui vai ser o fone que vai ficar no computador de edição, porque o meu Razer Kraken 7.1 deu problema no cabo e está com mau contato. E para comprar outro lá da China vai demorar um belo de um tempo. Eu não sei se vale a pena eu comprar o cabo não, porque eu já troquei earpads, já troquei um monte de coisa por conta disso. E o fone foi dar problema justo no cabo. Vamos tirar aqui. Aí já quase estourei a caixa. A caixa é bem construída, né, que o outro. O outro é uma caixa bem leve, bem molinha. Claro, a gente não vai usar a caixa, mas a apresentação é legal, né? Vamos tirar aqui essa parte. Temos aqui os papéis e só. Vamos deixar a caixinha de lado. Aqui nós temos um papelzinho aqui sobre, acho que, garantia, né? E nós temos aqui um manual de instruções, Kickstart Guide. E só. Aqui nós temos o fone, que ele vem encaixado, parece que vai destruir. Já não gostei de uma coisa, hein? Não. Belezinha. Vou mostrar já pra galera. Pegando ele na mão, tem a mesma construção que o Cloud Stinger normal, o Core normal, que eu trouxe aqui no canal. É o mesmo plástico, ó. Plástico normal aqui. Aqui do lado nós temos algumas proteções. Vamos tirar ela aqui. Vou tirar ela aqui para ver se fica mais bonito. Uma coisa que eu não gostei foi o cabo. Não é trançado, cara. É um cabinho de borracha. Não me passa muita confiabilidade, mas por ter 2 anos de garantia dá para dar uma chance. Mas ainda assim, o cabo trançado para quem é desastrado é bacana, viu? Ainda mais quando você passa em cima com a rodinha da cadeira, etc. É legal vir aí com cabo trançado para ter uma maior resistência, né? E a gente já trouxe fones muito mais baratos aqui, com uma qualidade de som legal e que tem cabo trançado. Por isso que eu tô colocando aí como um ponto negativo do fone. Isso aqui não é muito legal para tirar, viu? HyperX pode mudar isso aí no próximo, hein? Ó, brincadeira com a minha cara, vai ficar arrancando de pedacinho. Oh, meu Deus do céu. Tá parecendo aqueles Isufilme que você vai arrancando de pedacinho. Não, né? Tirou direito. Era pra ser um negócio mais simples, é plástico, não é nada Black Piano pra vir com isso. Não era pra vir com isso não, hein? E voilá, tiramos. Então tá aí. O fone tá aí com a gente, né? Aqui, microfone retrátil para você guardar ele. Na parte de trás nós temos um botãozinho, botão não, né? Um scroll para volume, onde você pode aumentar e diminuir. E ainda tem um negócio colado aqui. O cabo que eu não curti foi esse cabo apenas de borracha. Pelo valor dele de R$320, poderia ter vindo um cabo trançado.
mas não dá pra gente reclamar tanto, né? Normalmente a Cooler Master não faz cabos de má qualidade. O cabo parece gigante, ele tem seu 1,40, mais uns 1 metro, 2,40 metros de cabo, tá? Então, assim, em relação a cabo temos bastante. Isso daqui é um dongle, tá? Para você conectar no computador e poder usufruir do microfone e do fone ao mesmo tempo. E também eu acho que deve servir como uma plaquinha de som, né? Vou conectar ele aqui, ele não tem iluminação. Para quem gosta de iluminação, esse fone não tem, mas ainda assim não é um ponto negativo. Vou colocar ele aqui. Olha, é bem confortável para colocar. É um fone que isola muito o som externo, mostra aí como fica, ó. Ele isola bastante o som externo e ele pressiona bastante a cabeça, não deixando nada ao redor exposto. Em relação a conforto, o HyperX, tanto a versão mais básica quanto essa versão aqui, já impressiona, tá? Então, assim, eles levam a mesma qualidade de construção. O que eu gosto dessa linha aqui da HyperX que eu vi já no primeiro fone foi em relação às espumas, tá? Elas não são aquelas espumas em courino, que normalmente começam a descascar com o tempo. E por ele ter essa haste em metal aqui, ó, que dá uma resistência muito maior pro fone, é um fone que vai ter uma durabilidade muito bacana. O único ponto negativo que eu achei até o momento foi em relação ao cabo, e o plástico poderia ser um pouco melhor em relação ao preço do produto. Mas nada que atrapalhe assim o uso, né? É que a gente vê outros fones nessa faixa de preço trazendo plásticos mais agradáveis ao toque. Mas é um plástico duro de boa qualidade, tá? É que ele passa uma impressão de ser um plástico meio oco, fino, tá? Não que seja um plástico ruim. Ele tem um leve joguinho para os lados, então ele vai encaixar na sua cabeça tranquilamente. Ó, aqui ele serve para uma cabeça que é maior que a minha. Isso que é impressionante. Ele é grandão, ele é muito grande, tá? Então assim, se tem uma cabeça muito grande, ó, ele sobra aqui em cima, tá vendo? Eu tô colocando na minha orelha, tá sobrando um pouco aqui em cima, tá vendo? Então se eu quiser, ó, dá para colocar até aqui embaixo, tá passando da minha orelha. Então ele tem uma regulagem bem grande para você utilizar aí. Em relação ao microfone, ele é bem maleável, então você consegue aí deixar no seu conforto total. Então, agora vamos testar aqui ele, vou testar algumas músicas para a gente ver como funciona. Eu já venho aí para dar um veredito para vocês. Encaixa bem, né? Certinho, cara. Muito bom. Então, conforto é muito bom. O conforto dele é muito bom. Só o cabo, né, cara? Ó, cabinho fininho, mano. Então vamos lá, galera, eu já testei aqui o fone, já fiz alguns testes, tenho boas e más notícias, pelo menos em algumas partes. O fone, qualidade excepcional em relação a som, muito bacana, eu joguei um pouco de CSGO ali, o som funciona muito bem. O grave, ele é mais pronunciado, mas ele não abafa o restante das notas, né, vamos dizer assim, do tiro, o restante das coisas que estão acontecendo em volta. O único ponto negativo que eu achei é que o software não está funcionando comigo, eu já tentei abrir ele ali. Ele abre, dá uma carregadinha e fecha. O software, pelo que eu consegui ver, o que ele abriu ali para mim, a gente consegue habilitar e desabilitar apenas o 7.1, que eu acho que não vale a pena para você que vai comprar um fone para jogar, tá? O 7.1 normalmente é virtual e normalmente o 7.1 ele não é tão bacana assim. Outra coisa que eu não havia percebido, tá? É que quando você quiser desabilitar o microfone, ó, é só você subir ele, tá? Ele já desabilita. E se você quiser utilizar, você só abaixa. Tá até aqui marcado, né? Quando ele estiver aqui em cima, ele desconecta lá dentro. E quando você estiver aqui embaixo, ele conecta. Em relação ao fone, é muito legal, eu gostei bastante. E uma outra coisa, em música, ele se sai muito bem também. A gente testou algumas músicas aqui e ele tem um som muito alto mesmo. Mas tem uma coisa que eu tenho que passar para vocês, tá? Ele não vem com esse danglezinho aqui, ó, à toa, tá? Esse danglezinho aqui, se a câmera focar... Deixa eu mostrar aqui para você. Esse dangle aqui, ele serve para amplificar, digamos assim, né? Amplificar o som do fone. Porque, por exemplo, se você tem um notebook ou um computador um pouco mais fraco em relação à placa de som, ele não vai conseguir aproveitar todo o fone. E aí você vai ter que colocar isso daqui que vai dar uma amplificação ou vai usar o poder máximo do fone, que é o que a gente percebeu aqui. Quando eu conecto diretamente o cabo só no computador, o som fica mais baixo, o grave mais baixo, tudo mais baixo. Quando eu utilizo o danglezinho, fica muito mais alto e acaba tendo uma qualidade muito melhor no fone. E uma outra coisa que eu percebi que eles não informaram na caixa, né, é que ele é aquele pino de 3 pontinhas, né? Deixa eu ver se foca aqui para vocês verem, ó. Esse danglezinho aqui de 3 pontas, tá vendo? Eles são 3 risquinhos
Isso significa que se você quiser utilizar com o PlayStation 4 ou um videogame, vai funcionar também, tá? Você não vai precisar utilizar isso aqui e você consegue utilizar esse fone de ouvido. Uma coisa que eu posso falar para você, se você não vai precisar desse donglezinho aqui, não tem necessidade disso, não vale a pena você pagar mais por ele. Você pode comprar a versão mais básica, que é o Cloud Stinger Core, aquele que eu trouxe no canal, o mais basiquinho, que ele tem a mesma construção, a qualidade de som é praticamente a mesma e você vai ter um fone muito legal, pagando quase R$100 a menos. Então assim, e ele já vem marcado lá que funciona no Play 4, Play 5, etc. Para mim eu achei que esse fone aqui ele é bom, mas eles estão cobrando a mais apenas por isso daqui, tá? Pelo que eu percebi e pelos testes que eu fiz. Claro, deve ter alguma coisinha diferente em relação ao software, mas não vale a pena você pagar mais, tá? Se você for usar no computador, aí sim, esse donglezinho vai fazer toda a diferença, tá? Se for para videogame, compra o mais barato, que vai ser muito bom e você vai ter um fone muito legal para você jogar nos seus videogames, tá bom? E ainda vai conseguir usar no computador. Se quiser comprar ele, vai ter o link aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo que também tem interesse num HyperX Cloud Stinger Core como esse daqui, tá bom? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Ó, galera, eu peguei ali o HyperX Cloud Stinger padrão, tá? Aquele que eu falei para vocês comprarem, ó. E aqui tá ele, tá? Ele é praticamente igual. Ele apenas a diferença que eu notei aqui agora é que o tamanho ele é um pouquinho menor, tá? Então ele é levemente menor. Se você tem uma cabeça tamanho normal, se não for grande igual a minha, pode ir fundo nesse daqui que é tranquilo, tá? O único problema dele é que ele tem o fio dos dois lados, mas ele funciona da mesma forma, funciona no Play 4, Play 5 e tem um controlinho aqui no meio para multi, tá bom? A única diferença que tem aqui é o tamanho, né? Você pode ver que a diferença de tamanho é bem grandinho, né? Eles são bem diferentes em tamanho. Então, para cabeças um pouco menor, esse daqui vai muito bem e você ainda economiza uma graninha, tá bom? Então, até mais.